discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico, Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que estava de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estando um certo jovem por Eutico, nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Assim partiu e levaram vivo o jovem e ficaram um pouco consolados. Amém? Curva a sua cabeça, curve sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado por esse dia. Obrigado pelos dias dos pais, porque tu és o nosso Pai. Fala conosco nessa noite. Nos dá toda a direção. Fica conosco. Amigo Espírito Santo, que nos guia, que nos conduz. Abra os ouvidos e os corações. Me usa como instrumento em tuas mãos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Tu tens a liberdade aqui. Amém. Amém. Os amigos de Paulo esperavam ele em Troade. Troade é uma cidade marítima, de portos, muito conhecida, que tinha uma extensa escala comercial. E perto da antiga cidade de Troia. Quem conhece aquela história de Troia? Hoje é a Turquia ali. Era a segunda vez que Paulo passa por Troade para chegar à Macedônia. A primeira vez, uma viagem, quem se lembra lá em Atos 16, Deus mostrou ele num sonho um homem e falou: passamos a Macedônia, e lá houve até a conversão de Lídia. E essa era a segunda vez que Paulo iria passar por Troade, que era caminho, porque Troade ficava entre a Ásia e a Macedônia. A primeira vez que ele viajou foi naquela passagem de passamos a Macedônia, onde a primeira vez toda a Europa escutou o Evangelho, naquela viagem. Agora, Paulo, devido à necessidade de buscar recursos para Jerusalém estava passando a igreja de Jerusalém num momento difícil, ele faz a obra, e ele começa a voltar, de novo para Macedônia, e passa por Troade. Ali ele ficou 7 dias, estacionou ali, e lá estavam as pessoas, representantes da igreja da Macedônia, de todas as igrejas daquela região, e logicamente com as suas ofertas, com os seus donativos, os líderes das igrejas, a multidão ali, e dentro de um cenáculo. Cenáculo, se você vê foto de cenáculo, já viu aqueles lugares que você olha assim, aquelas igrejas medievais que tem um arco assim, aquelas entradas assim, com janelas altas, em formato colonial? Cenáculo é isso, é uma área grande, onde as pessoas se reuniam. E lá estavam pessoas que estavam no partindo do pão, dando oferta para a igreja de Jerusalém, e estava ali na oração, ali Paulo falando e conversando. Ou seja, homens que se juntavam num dia do partido do pão, era o dia de Páscoa, é o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Eles estavam ali no momento, e
partindo o pão, e Paulo falando do verbo, falando da palavra. Então era Paulo falando da palavra e comunhão do pão. Na comunhão do partir do pão. Comunhão do partir do pão aponta para a unidade, aponta para a junção. A Bíblia fala que eles todos estavam juntos ali. Olha que coisa tremenda. Ao mesmo tempo que eles estavam unidos em unidade, estavam partindo o pão, o verbo que aponta para a palavra estava sendo ministrado. Ou seja, eles não somente estavam entregando uma oferta para a igreja de Jerusalém, mas eles também estavam recebendo. Homens que sabiam o que estavam fazendo e para onde estavam indo. Eles estavam recebendo, sabiam que era necessário, mas sabiam para onde estavam indo. Hoje nós fazemos muitas coisas e muitas vezes nós não sabemos para onde nós estamos indo. Quem sabe para onde está indo? A gente só sabe para onde nós estamos indo. Sabe por quê, meu amado? Porque você sabe o que você é na mão do Senhor. Nós sabemos para onde está indo, porque se nós sabemos o que somos, o que está dentro da gente, é porque Deus te deu um destino, me deu um destino, e quem tem um destino, aleluia, direcionado por Deus, dá glória a Deus. Aleluia, eles sabiam para onde estavam indo, o que era igreja, estavam reunindo, sabiam a necessidade, estavam louvando, adorando, unindo, estavam todos unidos no cenáculo, a Bíblia fala, havia luzes no cenáculo, estavam todos unidos ali. Eles tinham um destino, eles sabiam o que eram. Aleluia, a visão era servir a Deus e o mundo, eles estavam recebendo a palavra, unidos, ao mesmo tempo que eles estavam recebendo a palavra, eles estavam também entregando, dando ofertas para ajudar uma igreja. Sabiam o que era, sabiam da necessidade e sabiam o caminho para onde estavam indo. Só sabe o caminho para onde está indo aquele que sabe o que é na mão de Deus, aquele que verdadeiramente recebeu do Pai. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Ou seja, por onde tem o verbo, onde tem a palavra, entenda isso. Deus estava trabalhando ali, onde tem comunhão, junção, unidade e palavra, isso quer dizer que aquele povo tem uma identidade. Aonde tem identidade do povo de Deus, quer dizer que aquele povo ali tem intimidade. Na onde tem intimidade, é porque Deus com certeza revelou um destino. E aonde tem um destino do Senhor, aleluia, quer dizer que eles encontraram o caminho perfeito de Deus. Aleluia, encontraram o perfeito caminho. E que você pode falar, mas pastor, o que é o perfeito caminho? Eu vou te dizer agora, João 14, versículo 13 diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O caminho é Cristo. Eles estavam reunidos ali recebendo o caminho perfeito de Deus. Ou seja, para eu ser um servo de Deus, eu tenho que andar no meio daqueles que verdadeiramente têm uma identidade igual a minha. Se tem uma identidade, isso quer dizer que todos ali têm uma intimidade com o Pai, receberam um destino e tem um caminho a seguir. Tem gente aqui assim? Tem gente aqui assim? Ninguém levantou o braço, tem gente aqui assim? Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Somos nós. O Pai espera os que têm identidade em Cristo. O que eu quero falar para você, onde estão os pais de Eutico? Está aqui o título. Entenda isso, Paulo ele fazia crescer o conhecimento do verbo, o conhecimento de Deus para aquelas pessoas, que o evangelho estava se expandindo. Ou seja, ele queria fazer crescer Deus dentro das pessoas. Aí você vai falar, Deus pode crescer dentro de uma pessoa? Não. O que cresce é a percepção de Deus dentro de você. Você percebe mais a Deus. Porque Deus não pode crescer dentro de ninguém, igual um pão. Deus não cresce. É a percepção dele que você tem, que começa a crescer na tua mente e no teu coração. Por isso ele é o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso,
Se ele tem que crescer mais, ele não pode ser esse Todo-Poderoso, porque ele ainda cresce. Ou seja, a Bíblia fala bem claro, entenda isso, Deus não pode crescer mais do que ele é. O que cresce é a nossa percepção, porque a própria Bíblia fala isso. Salmo 139, versículo 8: se suba aos altos céus, lá está. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Apocalipse 22, versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia fala em Romanos 11, 31: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o todo e está em tudo e em todas as coisas. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ele não cresce, é a tua percepção que aumenta. Você pode apagar, ele já está aí. Deus não cresce dentro de ninguém, ele já é. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Se tem fim, ele não pode crescer porque ele já é. A percepção tua que aumenta, se você buscá-lo, se você ter relacionamento com o Pai, se você entender o chamado, se você está presente dele, se no momento de oração verdadeiramente você ora, se no momento da palavra verdadeiramente você recebe, ele está falando, está te construindo, está com você. E vai crescendo, crescendo no sentido de percepção. Você escuta, você pensa, você sente. Você sente quando o ambiente está cheio da presença. Você sente quando você está dentro do quarto. Você fala em línguas estranhas. Você sente o fogo do Espírito Santo. Você percebe Ele. Quem está percebendo Jesus aqui essa noite em nome de Jesus? Entenda isso. A tua percepção aumenta quando você tem relacionamento. Aquilo que está apagado começa a acender. O Pai começa a visitar. E em cima disso que eu queria falar, o que é a paternidade de Deus? O que é paternidade? Entenda isso, meu irmão. Paternidade é quando você não bota Deus só numa posição de criador de todas as coisas da humanidade. Paternidade é quando você vê característica de um pai. De um pai. Em Deus. Deus é amoroso. Deus é cuidadoso. Deus orienta. Deus ensina. Deus disciplina. Tudo isso faz Ele aparecer como um pai para você. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Você está me entendendo? Porque tem gente que só tem a concepção de um Deus que criou todas as coisas, tudo vem de Deus, mas eles não conseguem perceber o Pai. Para você compreender o Pai, você, aleluia, quanto mais você entende de Deus, mais perto como filho você quer ficar do Pai. Isso acontece. Como eu vou entender a paternidade? Caminhando com Ele. Quanto mais você caminha com Deus, você começa a ter a percepção de paternidade. Para isso você é filho. Se eu chegar para uma pessoa lá fora e conversar com ela de Deus, ele vai falar, não, Deus existe, Deus criou tudo. Mas ele não tem a percepção de pai. Só tem a percepção de pai aquele que nasceu de novo como filho. Aquele que teve uma experiência com Ele. Aquele que verdadeiramente, aleluia, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele, aleluia, que deu a oportunidade de Deus, do Pai, se expressar em sua vida. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, é quando você não só vê como pai da humanidade de criação, mas você tratá-lo como um pai à espera do filho. E para isso, só compreendendo o que é paternidade. Quem é pai aqui? Qual o sentimento que você tem pelo filho? O seu filho. É o mesmo. Quando você começa a ter esse entendimento de paternidade, você sente a presença de Deus te orientando, conversando, usando pessoas para você, te disciplinando, te exortando, e você dá essa percepção de Deus, essa abertura para Ele falar com você, é porque você quer verdadeiramente viver como filho com Ele, sendo pai.
Porque tem gente que entra na igreja, por mais que você fale, está no erro, não escuta nada, vai embora. Tem gente que se quebranta, tem gente que entra e verdadeiramente, caramba, Deus falou, porque ele percebeu a presença. Muitas às vezes não conseguem, porque não dão esse espaço para ele falar, para ele agir. Fruto de um tempo com ele, de uma conversa, de uma leitura, de vir à igreja, de querer as coisas de Deus. Quanto mais você quer as coisas de Deus, mais se percebe Ele. É uma coisa automática. Eu não sei te explicar. Aninha, tu sabe explicar? Ninguém sabe. Mas amado, quando eu não venho à igreja, quando eu não oro, quando eu não sinto a presença de Deus, quando eu estou no momento de aflição, a quem eu busco, a quem eu espero, a quem eu quero comigo, é o Pai. Você se sente seguro. Eu sinto mais seguro muitas vezes de uma oração do que um policial passando. Porque eu acredito em Deus, eu acredito no Pai. Isso é percepção. Que Ele está ali. Quem está me entendendo? A intimidade do Pai é revelada a nós é essa. Revelar seu Filho, Jesus Cristo. A maior intimidade que Ele tem com você é verdadeiramente Ele revelar o Filho para você. Atos 20, versículo 23 e 24 diz isso. Abra aí rapidamente. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espero prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqueles que verdadeiramente caminham com o Pai, não está preocupado com tribulação, não está preocupado com pressão, não está preocupado com desafio. O mais importante é fazer o que Ele quer. O mais importante é avançar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A intimidade do Pai revelada a nós é essa, é revelar. Sabe por quê? Porque dentro de você, quando Ele te chamou, todo filho quer isso, ser parecido cada vez mais com o irmão primogênito. A Bíblia fala que Ele é o primogênito entre muitos irmãos que viriam. Então quando eu me transformo em irmão de Cristo, eu quero verdadeiramente que outros se transformem em irmão de Jesus. É o automático. Você quer ser irmão de Cristo? Glória a Deus. Você quer verdadeiramente ter a paternidade e conhecer Deus na tua vida? Aleluia. Procura buscar Jesus Cristo. Ele é o primogênito entre muitos que viriam. Quando você encontra Ele, você está encontrando o Pai. Quem está encontrando o Pai aqui, dá um glória a Deus. Quanto mais você encontra Jesus, o primogênito entre muitos que viriam, se você tem um encontro, você conversa, se Jesus está em você, se você tem a mente de Cristo, verdadeiramente você é irmão dele. Sendo irmão de Jesus, logicamente, o Pai é o nosso Senhor. É a mente que muda, é a atitude que muda. Você quer cada vez mais ser parecido com o Pai. As coisas do mundo já começam a não te dar tanto prazer como um dia deram. E isso é uma transformação que todo filho tem. Quanto mais transformação você tem, mais paternidade e presença você sente na tua vida. Percepção. Você começa a perceber. A Bíblia fala em várias passagens aqui, momentos que Deus se manifestou. Paulo fala um momento que ele fala, constrangido pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós somos constrangidos. Deus fala, você toma uma direção diferente, você não fala, ou você toma uma atitude, porque Ele rege a sua vida. Para você ter paternidade, você tem que querer, em nome de Jesus, primeiro ser filho dEle. Que muitos querem que o Pai haja, muitos querem que o Pai abra a porta, muitos querem que o Pai presenteie, muitos querem que o Pai mude a vida, mas não querem ser filhos. A Bíblia fala que só são os bastardos e não filhos. Porque verdadeiramente o filho, ele quer ter contato com o Pai. Para eu ter contato com o Pai, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus e andar parecido com Ele. Aí quando eu ando parecido com Jesus, começa a querer isso na minha vida, você começa a perceber Deus. Você começa a sentir Deus. Você começa a ganhar outras pessoas para Deus. Você começa a falar de Jesus.
Você começa a sair de ambientes que não é mais para você ficar. Há uma mudança, porque você está cada vez mais parecido com o filho, e o pai está do teu lado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Paulo pregava até meia-noite, havia luzes no cenáculo. Antes daquela de Eutico, havia muitas luzes e todos estavam juntos. Olha que a Bíblia fala em João capítulo 8, versículo 12. Jesus falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. E continua falando: vós sois a luz do mundo, não se esconde, aleluia, uma cidade edificada no monte. Deus está falando para você que você, aleluia, é luz do mundo, assim como Ele é. Sabe por quê? Porque Ele habita dentro de você. Aleluia, deixa a luz sair, deixa Jesus falar, deixa Jesus aparecer, meu amado. Aleluia, eu estou vendo aqui em nome de Jesus, estou vendo lanternas acesas, candeeiros acesos. Eu estou vendo aqui, aleluia, luzes no cenáculo, luzes estavam todos juntos, e quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia, você é luz. Nós somos luz do mundo. A Bíblia fala bem claro no versículo, estavam todos juntos. Havia muitas luzes no cenáculo, por quê? Porque todos estavam com a lanterna, um candeeiro aceso. Aqueles que estavam ali assim, ó, estavam iluminando o lugar. E Paulo falando. Entenda o seguinte, meu amado, trazendo para a nossa vida espiritual. Nós somos, Deus fala, Jesus primeiro Ele fala que Ele é a luz do mundo. Depois Ele fala, vós sois essa luz. Presta atenção uma coisa. Ele está tratando você de igual a Ele. Ele fala que Ele é luz e você é luz. Sabe por quê? Porque viriam aqueles que fariam maiores obras do que a dele. Viriam aqueles que falariam de Jesus, dele mesmo. Viriam aqueles que falariam de Deus, viveriam assim como Deus, né, quer como Pai. Ele seria o primeiro entre muitos que veriam. Romanos 8, 29. Ou seja, por quê? Porque Jesus habita dentro de você através do Espírito Santo. Então, por onde você passa, você é luz no meio de trevas. E trevas não se mistura com luz, nem luz se mistura com trevas. Entenda isso, quando você recebe essa luz, você conheceu Jesus. E quando você conhece Jesus, você toca no Pai. E o Pai está aí, falando com você, dando direção. Quem está me entendendo? Mas o que faz agora, eu fiquei pensando, o que leva um jovem, imagine um cenáculo cheio de gente, Paulo falando como nesse momento aqui eu estou, isso aqui não deixa de ser um cenáculo. O que leva um jovem a ir para uma janela, a ficar sentado? Diz a história que ele tinha entre 8 a 14 anos. É normal você no meio de luzes, você sair do meio da luz e ir para uma janela no alto? É normal filho sair e sentar numa janela e ficar lá? Isso é normal? É um lugar certo para uma pessoa ficar? Uma janela? O que faz uma pessoa sair do meio das luzes e ir se distanciar e parar numa janela? Ele era um jovem de 8 a 14 anos. Isso aponta para a imaturidade. Isso aponta para início de construção. Isso aponta para a falta ainda completa de intimidade. O que fez ele chegar na janela? O distanciamento dos pais. Com certeza os pais dele estavam lá. Porque ele era um jovem de 8 anos. Ele se distanciou do pai e subiu numa janela. Filho que é de Deus, ele não pode ter uma visão panorâmica de luz. Ele é a própria luz, ele está no meio da luz. Entenda o seguinte, filho de Deus é a luz do mundo. A Bíblia fala que todos estavam com as lanternas acesas. Amado, ele estava no alto, com certeza sem lanterna, porque como é que ele vai subir, que as janelas de cenáculo são altas? Tanto que ele caiu, ele morreu. Se fosse normal, ele de repente não morreria. O que faz uma pessoa se distanciar dos seus pais e ficar numa posição perigosa? O distanciamento dos pais.
Não adianta nada você ter uma visão do cenáculo das luzes se você não está lá. Não adianta nada você ter uma visão de luz se movimentando se eu verdadeiramente não estou lá no meio daquele povo unido. Amado, estava todo mundo junto. Imagine o calor, a unidade, todo mundo junto. E eu digo, longe. Imagina isso. Entenda, quando o cenáculo abre, as janelas ficavam abertas para a fumaça sair. Ou seja, tudo que era de impureza, tudo que era fumaça, saía pela janela aberta. Sabe onde eu estava? Justamente na janela. Imagine você inalando fumaça. Fumaça aí aponta para impureza, aponta para pecado. Amado, quando o povo de Deus está junto, quando a igreja está junto, aleluia, a luz ilumina todo lugar e o que não presta vai saindo pela janela. Mas você não pode estar lá. E eu digo que ele estava inalando fumaça. Imagina uma pessoa já recebeu fumaça na cara. Você perde a visão e você para de respirar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu a visão. Ele caiu. Sabe por quê? Porque aonde ele tinha que estar, no meio das luzes, ele se afastou do Pai. Ele se afastou do Verbo. Estava sendo pregado ali. Ele foi para longe. Eu não posso continuar a pregação porque ele é mais extenso. Mas entendo em nome de Jesus que tudo aquilo que dificulta a tua vida de estar na presença, aleluia, do candeeiro, da lanterna, que está no meio da igreja junto, glorificando e exaltando o Pai, se mantendo aceso, avivado, tudo aquilo que dificulta, seja trauma, seja, aleluia, algum impedimento, em nome de Jesus, seja quebrado essa noite, porque você é luz do mundo. Não vai ficar na janela. Não vai ficar bamba lá que pode cair. Não é visão panorâmica de luz. Você é a própria luz. E Deus quer que você esteja lá, aonde está sendo ministrado a palavra, o verbo. Mas pastor, o que faz uma pessoa se distanciar do Pai e ficar na janela? Eu falei distanciamento dos pais. Hoje nós estamos vivendo uma geração que tem dificuldade de relacionamento com seus pais. Toda referência de relacionamento com Deus vem dos pais biológicos. Verdadeiramente, eu entendo o que é ser um pai e uma mãe quando eu tenho contato com meu pai. Então, o meu relacionamento com Deus, para chamar ele de pai, parte dos meus pais biológicos. Começa com eles. Se eu não tenho um entendimento de relacionamento com um pai que está do meu lado, como eu vou me relacionar com Deus se eu não entendo o que é ser um pai? As maiores dificuldades de jovens, muitas vezes, estarem dentro da igreja, é por causa da dificuldade de relacionamento com seus pais biológicos. Tem traumas, tem discussões, tem atritos. Em nome de Jesus, que isso seja quebrado essa noite. Em nome de Jesus, que você vai ter um bom relacionamento com o teu filho. Você vai chamar ele, você vai acertar os pontos. Ele vai entender que quer ser um pai e vai escutar a voz do Pai do céu. Em nome de Jesus. É isso que afasta. Porque nós temos como referência os pais biológicos. Eu só vou entender o que é uma paternidade desde o momento que eu usufrua disso. Você está me entendendo? Então, glória a Deus. Se essa relação for ruim, dificultosa, você pode juntar ou você pode separar. Então, a maioria das vezes que eu vejo jovens, adultos, não estar dentro de uma igreja, quando você vai ver a história, tem um atrito ou tem uma dificuldade com os pais biológicos. Então, ele não conhece a linguagem de paternidade. Você está me entendendo? Que isso seja quebrado na sua vida hoje, Pai. Você tem a responsabilidade não só de dar comida, não só de mostrar um caminho que se deve seguir, mas sim, mostrar o caminho do céu, o caminho de Deus, o caminho do Pai. Aí as outras coisas vai ser acrescentada na tua vida, na vida do teu filho. Aleluia, ele vai te entender, você vai ser feliz. Aleluia, ele vai ser uma pessoa honesta, uma pessoa calma, porque ele segue a palavra de Deus. Isso aqui é o mais importante. Você está me entendendo em nome de Jesus? Ou seja, a visão de Eude que estava abalada. Porque ele saiu da presença dos pais, ele foi ficar num lugar perigoso e ninguém tirou ele de lá. Ele caiu, ele morreu. Porque
Quem estava dentro do cenáculo, não tem nenhum relato que aconteceu um acidente, ou alguém dormiu, ou alguém caiu. Só dele, porque ele estava numa janela. Janela é lugar onde passa fumaça. Fumaça aponta para impureza, pecado. Fumaça, quando você pega no rosto, você perde a visão, você morre asfixiado, você não respira, você não tem respiração. Começa a entrar nos teus pulmões e a visão começa a pegar fogo, não é isso? Você perde. Eutico caiu. Mas aonde começou as falhas? A distância dos pais. Um jovem de 8 anos, de 8 a 14, que fui pesquisar. Quem está me entendendo? Deus está falando hoje para você em nome de Jesus. Deus está falando em nome de Jesus, que toda impureza seja quebrada, toda a dificuldade do teu relacionamento com teus filhos. Se tem algum acerto, procura. Você tem essa responsabilidade como pai e como mãe. Porque muitos não conseguem entender o que é ser um Deus pai, por causa dessa dificuldade de relacionamento com os pais biológicos. Amém ou não amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, para que sejais irrepreensíveis, Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandecem como luzeiros do mundo. Nós somos luz. Nós estamos aqui para iluminar. Nós estamos aqui para levar a luz do mundo. Em nome de Jesus. Eu estou falando com os pais. Eu dei a definição de paternidade. E eu estou orientando você. Quer que o teu filho esteja na igreja servindo? Procure ter um bom relacionamento com ele. Procure ele ter você como referência de pai. Fica mais fácil. Eu conheço pessoas que o pai viajava muito, não tinha contato. Quando a gente fala que Deus é pai, ele tem uma ideia de criação. Ele não entendia. E ele falava, pô cara, eu nunca tive contato quase com meu pai. Outros são separados e nunca viu o pai. Isso é uma dificuldade para ele entender o relacionamento de um pai com um filho. Amém ou não amém? Deus abençoe a tua vida. Eu não posso continuar por causa do horário. Mas dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos passar para a ceia. Vem cá, ministério.